E aí, moçada, tudo certo? Eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense. De volta ao comentário à nova lei de licitações e também de contratos administrativos. Então a gente chega no... este é o canal Resenha Forense, curta o vídeo. Se possível, ajude o projeto com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Claro, inscreva-se também. Bom, a gente chega no campo aí da lei que cuida das alienações, né? Então, claro, a gente está falando de contratos administrativos e é de interesse da administração, eventualmente, alienar, né? Então, a gente estuda hoje os artigos 76 a... Qual que é o último aqui? Será que é só... Ah, não. 76 e 77, tá? Então, é todo o capítulo que trata das alienações, tá? Muito bem, então, vamos lá. Artigo 76, esse é bem longo, né? Caput. A alienação de bens da administração pública. Então, o que tem que fazer para alienar bens que sejam da administração? É isso que a lei está falando. Então, a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Então, não é tão simples assim. Ó, pode alienar, mas não é feirão de peixe. Tem que ter um interesse público justificado, né? Afinal, é coisa pública. Será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, isso aí cai em prova, Marcelo? Cai pra caralho. Tá? Desculpa o palavrão, mas cai pra caralho mesmo, tá? Isso aí desde a Lei 8666, né? Então, isso aqui eu decorei com o passar dos anos. Não tem como não decorar. E aqui, a lei parece que absorveu aí a mesma coisa do passado, talvez uma outra alteração. Vamos ver. Então, ó, tratando-se de bens imóveis, vamos fazer um negócio aqui, ó. Caixa alta. Então, vamos lá, ó. Bens imóveis. Como é que tem que acontecer, né? Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e fundações, ou seja, abrange a administração indireta, basicamente é isso, quase toda a administração indireta, tá? Mas vamos lá, tratando-se de bens imóveis, inclusive aqueles de autarquias e fundações, exigirá autorização legislativa, então tem que ter lei autorizativa, e dependerá de licitação na modalidade leilão. Licitação na modalidade leilão. Mas é dispensada a realização da licitação em alguns casos. É dispensada a realização do leilão em alguns casos. Quais casos? Dação em pagamento, doação, permitida exclusivamente para outro órgão da entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, tirante as alíneas F, G e H deste inciso. Quais são essas alíneas? A linha, a gente tem que estudar, não adianta. Ó. A linha F é essa aqui. F, G e H, né? Ó. F, G e H. Então, vamos tudo de novo. Então, para alienar bens imóveis da administração, inclusive aqueles que sejam de autarquias e fundações, tem que ter lei específica autorizando e depende de licitação leilão. Via de regra, tem que fazer licitação modalidade leilão. Marcelo, o que é um leilão? A gente já estudou em licitações, agora a gente está em contratos. Tá? E a lei ainda dispensa o leilão, ou seja, a modalidade de leilão e a própria licitação, na verdade, em alguns casos, quais sejam dação e pagamento. Esse aqui eu tenho certeza que quem já estudava sabe que não tem nada de novo aqui, né? Macaco velho sabe das coisas. Exceto ainda também em doação, que é permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração de qualquer esfera de governo. Mas aí tem uma exceção da exceção aqui, né? Vamos até mudar de cor? Então, ó. Exceção da exceção. Exceção da exceção. Quais são as exceções? Então vamos lá. A linha F. Alienação gratuita onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão da entidade da administração. A linha G. Alienação gratuita onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão da entidade da administração pública. E a linha H. Alienação e concessão de direito real de uso gratuita e onerosa de terras públicas rurais da União e do INCRA
onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Federal 11.952. Quando ele fala aqui, até o limite de que trata essa lei, é esse limite aqui, eu acho, ó, superiores a 2.500 hectares. Eu acho que é isso aí, tá? Então, ó, eu li as alíneas, eu sei que eu ainda não fiz o devido aprofundamento, mas ó, já tá de verdinho aqui, né? Então, quando você vê esse verdinho aqui, você já se liga de novo. De novo, ó, vamos ler mais uma vez. Tratando-se de imóveis, inclusive os imóveis que sejam de autarquias e de fundações, então de um largo trecho da administração pública indireta, exigirá autorização legislativa, tem que ter lei, e vai depender de modalidade de licitação. Essa é a regra. Aí a lei fala, olha, tá, a regra é que faz o leilão, não é? Ou seja, que faz licitação. Mas olha a exceção. Então não precisa licitar quando houver dação em pagamento e houver doação que é permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração. Mas é exceção da exceção aquelas alíneas F, G e H. Tá? Quer dizer, não é bem uma exceção da exceção, acaba sendo um alargamento da exceção, né? Alargamento da exceção, né? Então, ó, aqueles outros casos lá também não precisa do leilão, por razões óbvias. Certo? Continuando. Então, eu vou recalibrar aqui o verdinho. Espera lá. Aí, tá. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades principais da administração. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades principais da administração. Claro, não é tão simples assim, né? Desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. Então, não é tão simples, não é trocar tão simples, tem que ser um negócio meio 6 por meia dúzia, né? Não é, vai, pega lá, vamos dar o bom para eles e ficar com o bosta. Não é assim. Então, repetindo, no caso de imóveis, inclusive autarquias e fundações, tem que ter lei e tem que fazer licitação modalidade de leilão. Essa é a regra. É dispensada a licitação quando? Dação em pagamento, doação, nesses casos aí que a gente já viu, e também nas permutas por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração. É engraçado, né? Aqui a lei fala de dispensa de licitação, mas aqui parece uma inexigibilidade a rigor, né? Porque se é permuta é porque tem interesse naquele item específico. Parece assim. Enfim, o pessoal vai me xingar que eu sou muito, que eu fico repetindo, mas essa repetição é importante, tá? Para absorver a lei. É assim que a gente estuda a lei. Também é dispensada a realização de licitação no caso de investidura. Também é dispensada a realização da licitação no caso de venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Claro, é administração interna, é o Estado lato sensu com ele mesmo, né? Então não tem por que fazer licitação. Aí, de novo, aquelas alíneas, né? F, G, H, que já estão citadas aqui, que é aquela exceção da exceção, como eu chamei, ou enfim, o alargamento da exceção. Ó, a linha F. Alienação gratuita onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha G. Alienação gratuita onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse local, ou melhor, de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º dessa Lei Federal 11.952, que dispõe, já coloquei aqui para vocês, sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União no âmbito da Amazônia Legal, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Esse parágrafo 1º do artigo 6º fala o seguinte, ó: serão regularizadas as ocupações de áreas não superiores a 2.500 hectares, tá? Ok? A linha I agora. A gente está lendo as alíneas que estão dentro da dispensa da licitação no caso de alienação de imóveis,
tá? Da administração e também de parte da administração indireta, ou seja, autarquias e fundações. Veja como a lei é chata, né? Desculpa, pessoal, eu acho isso chato pra cacete. Até o D aqui vai gostosinho, mas depois vira um rolo do saci, né? É muito difícil, muita coisa. Vamos lá, letra I. Legitimação da posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6383, que dispõe, né, sobre o processo discriminatório de terras devolutas da União e da outras providências, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. O artigo 29 dessa lei está aqui, ó. Ele fala assim: o ocupante de terras públicas que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o de sua família fará jus à legitimação da posse de área contínua de até 100 hectares, desde que preencha vários requisitos lá do artigo 29. Muito específico, né? Letra J. Legitimação fundiária e legitimação de posse, de que trata a Lei 13.465. Essa lei aí dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos nos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, e institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis. Também muito específico. Eu não sei se tem que saber muito isso aí também, tá? Mas enfim, de A a J, como a gente estudou, entra nesse campão aqui, ó, que é dispensada a tal licitação, né, no caso dos imóveis, ainda que sejam de autarquias e fundações ou mesmo das entidades federativas, né? Então, tem que ter lei. É engraçado isso, né? Ó, sempre tem que ter lei. E é engraçado, né? A lei, aqui fica dispensada a realização da licitação, mas ao mesmo tempo, esses casos aqui têm lei, tem leis, né? Ó, lei, né? Ó, a lei autorizando, aqui também a lei autoriza, né? Então aí acaba sendo um macete aí para vocês entenderem por que há tantas emissões. Acho que é o jeito mais fácil de explicarmos a matéria. Mas em todos os casos tem que ter lei, tá? Certo? Sendo dispensada somente a licitação. Se tiver que fazer a licitação, vai ser leilão, mas será dispensada a licitação nesses casos, né? Os que mais caem são esses aqui, tá, pessoal? Dação em pagamento, esse é um clássico. Esse tem que decorar, não tem jeito. Se você errar isso aí, meu filho, você tá lá para trás na lista dos concurseiros que vão passar. Não tem jeito, isso aqui tem que saber, tá? Esse aqui também cai bastante, doação, né, interna aí, com o pessoal da administração. Permuta também cai bastante, tá? E aqui tem esses requisitos novos aí, né? Então, preste atenção nisso, tá? Investidura pode cair, porque é uma palavrinha fácil aqui. Aqui também pode cair bastante, tá? Aí aqui já começa a ficar muito específico, tá? Mas a gente tem que bater os olhos aí na lei para ver se lembra na hora H, né? Muito bem. A gente falou dos imóveis, né? Agora a gente vai falar dos móveis. Como é que a administração pública tem que alienar os bens móveis? Vamos fazer um jogo de cor aqui bem didáticozinho, gostosinho, ó. Bens móveis. Então, de novo, depende de licitação na modalidade de leilão. Dependerá de licitação na modalidade de leilão. Perceba uma coisa, né? A lei não exige lei. A lei não exige lei, né? Quer dizer, a alienação de imóveis pela administração não precisa de uma lei específica, tá? Mas depende da modalidade de licitação, ou melhor, depende em regra, dependerá, vamos colocar assim, ó, dependerá em regra de licitação na modalidade de leilão. Se é regra, tem exceção. E aí a lei vai trazer então as exceções, ó, dispensada a realização da licitação em alguns casos. Agora a gente muda de cor, vamos botar um vermelhinho aqui então, ó. Que esse amarelo com vermelho vai ficar o diabo, né? Vamos botar azul. Então, é dispensada a tal licitação em alguns casos. Então, móveis, via de regra, tem que ter licitação, modalidade de leilão. Dispensa-se a licitação quando? Então, vamos lá. Casos de doação, permitida exclusivamente para fins de uso e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Então, tem que valer a pena a doação também, tá? Porque, olha, a doação é interessante, né? Ela está se desfazendo. Então, ó, se é exclusivo para fins e para o uso do interesse social, não pode ser para iniciativa privada que lucra. Parece-me óbvio isso, né? Agora, digamos que, sei lá, uma escola X está com 100 carteiras e ela não tem mais por que usar aquelas carteiras. Então, ela pode fazer uma doação das tais carteiras para, por exemplo, uma organização do terceiro setor que gratuitamente receba crianças para ensino infantil. Vai, estou usando um exemplo aí, né?
Então, em tese, você atende o interesse social, etc, etc. Mas tem que ter uma avaliação, né, de oportunidade e conveniência socioeconômica. Ó, às vezes é mais barato até doar e comprar um novo, né? Isso aqui já não vale mais a pena, enfim. Mantendo a almoxarifado, essas coisas todas aí. Ó, esse cai em prova? Chove. Cai pra cacete, tá? Também é dispensada a realização da licitação nos casos de permuta. Esse também não precisa nem falar, né? Permitida, claro, exclusivamente entre os órgãos ou entidades da União. Vou colocar assim, ó, exclusivamente entre a própria administração pública, né? Exclusivamente entre a administração pública. E aqui também vou botar um negrito para ficar melhor. Terceira dispensa, né? Ó, não precisa então de para que a administração aliene bens móveis, também não é necessária a licitação para venda de ações. Claro, né? Porra, imagina licitar a venda de ações, que porra, não ia dar certo. Tá? Que poderão ser negociadas em bolsa. Vale muito mais a pena para a administração negociar diretamente. Vai ficar fazendo licitação? O ente privado vai vender antes dela. Claro, observada a legislação específica. Aí tem que estudar a lei de SA, essas coisas todas aí. Letra D, venda de títulos. Observada a legislação pertinente. Letra E, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Aí, por exemplo, sei lá, alguma entidade alguma sociedade de economia mista, uma empresa pública, não sei, né? Então ela produz um negócio lá e aí ela vende, né? Então tá dentro do objeto social dela. Não faz sentido ficar licitando nesse caso, tá? Letra F, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos da administração pública. Então, por exemplo, o poder judiciário de um estado vai mudar o equipamento de informática, né? Pô, sobrou 100 computadores. Vai fazer o quê? Vai doar para o Zezinho? Não. Pô, a polícia civil está precisando dos computadores, que ainda são bons. Então, a gente pode vender, né? É uma alienação também, né? Não deixa de ser uma venda, ó, né? E aqui, ó, é para outros órgãos e entidades da administração pública, não é para qualquer pessoa. Mas é uma venda, não deixa de ser uma venda. Tá aí você faz uma compensação orçamentária, né? Na lei. Acho que é assim. Não entendo muito de direito financeiro, mas eu suponho que tem algo assim. Ok? Esse rol aqui já é mais fácil lembrar, né, pessoal? Mas, ó, entendam. Os bens móveis não precisam de uma lei específica para alienar. Em regra, tem que ter a licitação na modalidade de leilão, mas é dispensada a licitação nesses casos aqui. Mais famosos aí, na minha opinião, né? Doação, venda de ações e venda de materiais aí dentro da administração. Agora vem os parágrafos, né? Ó. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, esse aqui é um clássico também, né? Quem já é concurseiro velho sabe disso. Dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia na modalidade de leilão. Então, ó, pessoal, pera lá. Isso aqui, no seu vademecum, você vai colocar assim, ó. Lembra que ela exige, ela exige para a alienação de imóveis, a lei exige autorização legislativa. Tá, essa é a regra. Eu me vejo forçado a escrever aqui o seguinte: exceção. Opa, exceção. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Ou seja, imóveis logrados em procedimentos judiciais ou através de dação em pagamento não precisam da lei. Não precisa da lei, tá? Dispensa autorização legislativa. Não precisa da lei. Só precisa de prévia licitação na modalidade leilão também. Então, pessoal, essa exceçãozinha aqui, ó, faça uma gentileza, me faça uma gentileza. No teu vadimeco aí na tua casa, puxa uma porra de uma seta, escreve isso aí. Cara, isso aí, essa diquinha vale ouro, tá?
Isso aqui é um clássico, tá? Eu já sabia disso, pela Lei 8666. Mas isso aí, pessoal, ó, vai por mim. Cai muito, mas chove. Puxa uma seta no teu vadimeco. Então, em regra, precisa da tal autorização legislativa para os bens imóveis. Não precisa da lei quando? Execução judicial e dação em pagamento. Pensa assim, né? Lá do processo civil. Só precisa da licitação, modalidade de leilão também. Eu sei que ficou muito colorido e eu deixo aí na tela por um tempo para que você leia, absorva, sinta, etc. Tá? Vai por mim, isso aí chove em prova. Estou até aliviado que eu estou lendo aqui para ficar livre disso. Então vamos lá, continuando. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1º, vamos lembrar, a linha B do inciso 1º, né? Então, ó, a linha B do inciso 1º é esse aqui, ó. Quando tiver doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração de qualquer esfera de governo, com aquelas ressalvas lá. Então, nesse caso aí, voltando, e ainda envolve imóvel, claro, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, sendo vedada a sua alienação pelo beneficiário. Então, aqui, nessa linhazinha aqui, eu vou escrever também. Atenção, ver o parágrafo 2º. Aí no teu vademecum, puxa a seta, né? Fala da tal da reversão, fala que o beneficiário não pode aliená-los. Completa o teu vademecum, deixa tudo mais claro, tá? Deixa tudo mais claro. Voltando à leitura da lei, Parágrafo 3º. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel admitida a dispensa de licitação. Então, é admitida a dispensa da licitação quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2º. Pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre a área rural, observado aquele limite do parágrafo 1º do artigo 6º daquela Lei 11.592 que a gente viu, 100 hectares. Parágrafo 4º. A dispensa do inciso 2º do parágrafo 3º, vamos lembrar. Então, essa dispensa aqui está mais fácil. Da pessoa natural, etc, etc. Então, essa dispensinha aqui, a aplicação desse disposto aí, será dispensada a autorização legislativa, então não precisa da lei, nesse caso aí, desde que sejam preenchidas essas condições. Número 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Tem uma razão de ser aí que eu não vou explorar agora, tá? 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária das terras públicas. 3. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas zonas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. Isso aí vocês estudam lá em direito ambiental, né? Aquelas coisas lá de... Puta, aquilo lá é chato pra cacete. É difícil, né? Enfim, as áreas lá do direito ambiental, SNUC, aquela porra toda. Inciso 4. Previsão da extinção automática da concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Aí, sei lá, como se diz, uma desapropriação, sei lá. 5. Aplicação exclusiva a imóvel situado na zona rural e não sujeito a vedação, impedimento inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. 6. Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º daquela Lei 11.952, que a gente já leu. Vedada a dispensa de licitação para áreas superiores, ou seja, mais de 100 hectares, né? Acho que é isso. 6. Acúmulo com quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 até o limite previsto no inciso 6º deste parágrafo. Inciso 1 do CAPT. Peraí, inciso 1 do CAPT. O inciso 1 do CAPT, o que ele fala? Gente, é tanta coisa. Puta que pariu, pera lá. Ô leizinha mal escrita do inferno. A linha I, na verdade, do inciso 1º do CAPT desse artigo. A linha I tá aqui, ó, essa aqui. FGHI.
aquela tal legitimação de posse do artigo 29 da Lei 6383, que também fala, né, contínuo até 100 hectares. Tatatã, até o limite previsto no inciso 6º deste parágrafo. Também aqui também acaba sendo 100 também. Pessoal, esse trechão aqui de verdinho, isso aqui não cai muito não, tá? Eu não vou botar minha mão no fogo, mas vai no básico. Isso aí já começou a aprofundar demais. Pode cair, tá? Eu não vou falar pra ninguém não estudar nada. Mas eu prestaria mais atenção nisso aqui, tá? Isso aqui que eu mostrei pra vocês e lá naquele inciso primeiro também. Isso aí é o grosso. Se você souber isso, já tá na frente de muita gente. O resto aqui é muito específico. Acho que nem o cara que aplicar a prova vai entender isso aí. Enfim. É muita coisa, né? Ai, vamos adiante. É muita coisa. Parágrafo 5º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a: número 1. Alienação ao proprietário de imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido, para dispensa de licitação dos bens e serviços previsto nesta lei. A gente estudou isso já, tá? Dá uma olhada lá nos incisos. 2. Alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais, construído em núcleo urbano, anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina, que não integra a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de reversão sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. O parágrafo 7º eu não sei por que está destacado, né? Enfim. Na hipótese desse parágrafo 6º aqui, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Pessoal, tudo isso aqui eu reconheço que ficou bem chato, né? E assim, como alguém que já faz prova, eu diria que, por experiência, isso aí não que não possa cair, mas não é o forte, tá? Não é isso o foco aí da prova, tá? Fiquem tranquilos. Mas não deixe de estudar, tá? Eu não garanto nada. E por fim, artigo 77, o último de hoje. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Quer dizer, quem comprovar a ocupação tem direito de preferência. O que é direito de preferência? Estuda em direito civil, tá? Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.